Olá pessoal, estamos começando o programa Resenha de Mercado na nossa Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Eu me chamo João Fernando, sou gestor de negócios e a partir deste momento vou passar para vocês aí as informações que fizeram preço no nosso mercado financeiro, no nosso mercado corporativo aí na semana passada e preparando vocês aí, né, pessoal, para essa semana aí, essa semana de investimentos. Mais uma semana, pessoal, mês de agosto. Estamos chegando na reta final do ano aí. E aí, como é que tá os teus investimentos? Sempre lembrando, né, pessoal, não esqueça de seguir as redes sociais da Estúdio 92, Estúdio 92 FM em todas as redes sociais. Siga lá, se inscreva, nós temos o nosso portal onde saiu artigo na semana passada, cada 15 dias a gente tem artigo lá, né, comentando um pouquinho sobre aquilo que a gente fala aqui no programa. E também o programa Resenha de Mercado. Pessoal, Resenha de Mercado em todas as redes sociais. Resenha de Mercado JF. Se inscreve lá. Nós temos a nossa comunidade. Se você quiser entrar na nossa comunidade, é só ver a rede social que você está vendo, escutando esse programa, ou que você está vendo depois um corte. Nós estamos em todas as redes sociais. Entra lá, manda uma DM lá, pede para entrar na nossa comunidade, que o pessoal vai mandar o link para vocês lá. E se você quer ser um patrocinador do nosso programa, pode entrar em contato com o comercial da rádio ou entrar em contato com o comercial Resenha de Mercado, e-mail resenhademmercado@grupojgestão.com.br ou no nosso WhatsApp 45 30 37 24 33. Pessoal, passando aí os recadinhos semanais aí. Lembrando também, né, pessoal, nosso programa está sendo inédito agora e todas as terças-feiras às 19 horas este programa sai na íntegra, também está vindo ele inédito agora, e nas terças-feiras, às 19 horas, sai no YouTube e sai no Spotify também. Segue a gente lá nos dois canais, tá bom, pessoal? Então, vamos falar um pouquinho aí do que aconteceu na semana. Semana bem agitada, né, pessoal? Esse ano tá sendo um ano, rapaz do céu, para quem tá investindo no Brasil, tá sendo um ano bem complicado, né? Eu vou passar alguns overviews para vocês aqui e depois a gente comenta um pouquinho. Quero comentar um pouquinho de resultado, quero comentar um pouquinho sobre o varejo também, passar alguns informativos para vocês ficarem atualizados no mercado aí. Então, o Ibovespa, pessoal, fechou a semana passada, na sexta-feira, em 35 mil pontos, tá? Uma alta de 2,62%. Ibovespa praticamente ignorando a guerra comercial, tudo isso que vem acontecendo entre o Brasil e os Estados Unidos. Parece que o Ibovespa tá simplesmente ignorando e continua subindo, né? No ano aí, ele deu uma arrefecida, chegou a bater ali 140, mais de 140 mil pontos, né, pessoal? Recuou um pouquinho, agora 135 mil pontos. No ano, uma alta de 13,14%. Falando do SP500, SP500 também performou bem, tá? A gente tem as empresas lá nos Estados Unidos, agora nós temos o mês de resultado e as empresas estão vindo com resultado bem bacana lá. A grande maioria, eu falei um pouquinho no programa passado aqui, que 82% das empresas americanas estão com resultado positivo, né? O mercado parece lá que continua resiliente, o mercado americano, e uma alta aí na semana de 1,26. E no ano, né, o SP500 chegou a se recuperar, chegou a bater lá embaixo, né, abaixo de 5 mil pontos, e desde então vem subindo aí, e está no ano com uma alta aí de 8,63, 6.389 pontos. Pessoal, falando de dólar agora, dólar também ignorando a guerra comercial entre Brasil e Estados Unidos. Pessoal, eu acho isso aqui muito perigoso, porque se a guerra escalar, o dólar tende a explodir, tá bom? Então vamos lá. Dólar na semana, uma queda de 1,20, tá? E no ano, quase 14% de queda, pessoal. Nós tivemos ali no começo do ano o dólar batendo acima de 6,20 e agora o dólar com uma queda aí de 13,78, quase 14% no ano, fechando na semana passada em 5,43. Pessoal, não está sendo precificado o perigo que existe entre essa guerra Brasil e Estados Unidos. Vamos lá. Falando de Bitcoin, pessoal, Bitcoin que teve no começo do ano aí, chegou a bater menos, né, de 113 mil pontos, tá aí, chegou a subir, bater acima de 117, né, e agora fechando a semana aí com uma alta de 1,57 e no ano, pessoal, nada mais, nada menos que 25% de alta, né? 25,12, chegou a bater acima de 120
1.000 pontos e agora fechou a semana aí em 116. Pessoal, existem alguns artigos falando que o Bitcoin ele tende a dar uma arrefecida agora. Parece aí que o Bitcoin, segundo alguns analistas, ele está super aquecido e ele deve cair, tá? Vamos falar um pouquinho do IFIX agora. IFIX continua resiliente no ano, praticamente no 0 a 0 na semana aí, 0,30. E no ano, pessoal, uma alta de 9,70, né? Chegou a tá acima aí de 3.500 pontos, né? Ou chegar quase 3.500 pontos. E agora 3.419. Pessoal, esse aqui é o overview da semana do nosso mercado, tá, pessoal? E eu quero passar para vocês hoje um pouquinho sobre os indicadores os principais indicadores aí do nosso mercado financeiro do ano, tá? Para quem tá vendo o nosso programa, quem tá assistindo o nosso programa conseguindo ver, vai aparecer para você aí um relatório. Esse relatório é um relatório que eu faço semanal. Eu pego as principais informações, tá? Lembrando, pessoal, que esse relatório aqui não é recomendação de compra, manutenção ou venda de ativo. É apenas um apanhado geral das principais informações que eu acho relevante para o mercado. E esse relatório eu mando sempre lá na nossa comunidade. E eu vou começar agora a passar para vocês um pouquinho desse relatório. É um panorama do dia 2 ao dia 8, daquilo que aconteceu na semana passada e traçando uma perspectiva aí para a próxima semana do mercado global. Não vou falar todo o relatório aqui, o relatório tem 11 páginas. Se você quiser depois, entre em qualquer rede social do Resenha de Mercado e pede o relatório que eu mando esse relatório para você, tá? Um relatório, pessoal, muito sucinto, um relatório bem compacto, com uma linguagem que você entenda, tá? Não é um relatório para economista, não é um relatório para gestor de fundo, é um relatório com a minha perspectiva. Um cara que é do varejo há 25 anos e investe no mercado e estuda o mercado financeiro há mais de 15 anos. É a linguagem que eu converso aqui com vocês. Então esse relatório é bem bacana, tá fazendo bastante sucesso e eu mando todo final de semana, eu mando lá no nosso grupo, lá na nossa comunidade, tá? E aqui eu vou falar um pouquinho sobre os resultados, tá? O resultado agora do trimestre da B3, a gente teve resultados mistos, tá? Entre pontos positivos, os balanços varejistas surpreenderam. Itaú Unibanco teve um lucro recorrente de 11 bilhões, uma alta de 14%. Bradesco, 6 bilhões, uma alta de 28%. Pessoal, banco não decepcionando, né? Só lembrando que a gente tá tendo essa guerra comercial. Parece, pessoal, eu não tenho certeza, tá? Eu ouvi alguns burburinhos, não é o que eu falei, que os bancos vão seguir a diretriz aí dos americanos. Se tiver que cortar a conta de alguém que foi sancionado pela lei Magnitsky, né? Vai ser feito, tá? Parece que o STF mandou uma carta lá pro Bradesco, pros bancos, e os bancos falaram que não, que eles vão cumprir, porque é o seguinte, se o banco for sancionado, ele tá fora do mercado mundial, o banco vai praticamente quebrar, porque todos os bancos dependem do dólar, tá? Então, o Itaú e o Bradesco, o resultado deles foram impulsionados por um maior volume de crédito e margens melhores, tá? No varejo, pessoal, veja, C&A reportou um lucro de 200 milhões, uma alta de 138%, com receitas e margens em forte alta. E a Guararapes, né, que é a Riachuelo, lucrou aí 143 milhões, uma alta de 151%, apoiado em vendas recordes nas datas comemorativas, Dia das Mães e Namorados, tá? E ganho de eficiência financeira. Pessoal, só para vocês terem uma ideia, a C&A, ela tá no 8º trimestre de crescimento na sua receita. E veja, pessoal, você fala assim, nossa, mas o varejo, ele tá sofrendo, o varejo, ele tá tendo muito problema com juro alto. Essas empresas, elas deveriam ser impactadas. Só que o que acontece, pessoal? Lembra quando eu falo para vocês que quem tem informação, quem tem conhecimento, não existe informação ruim? O que esses gestores estão fazendo, gestores dessas empresas? Eles já sabiam tudo aquilo que ia acontecer e eles já se prepararam para ter eficiência financeira. E segundo, pessoal, a gente está passando por um fenômeno em que as pessoas, elas estão mais apreensivas. Quando o ser humano está apreensivo, ele tende a ligar a amígdala dele, não é a amígdala da garganta, é a amígdala do sentimento de paralisia, luta ou fuga. O que isso tem a ver? Que a gente tende a cortar o córtex pré-frontal e a gente tende a trabalhar com o instinto mais primitivo que a gente tem. Pessoal, isso não é isso que eu estou falando, não é eu que estou falando, é a neurociência. O que isso tem a ver com o consumo? As pessoas, dinheiro, está intimamente ligado, inconscientemente, com a nossa sobrevivência. Por que o consumidor ele está consumindo menos? Porque ele não é só porque ele tem menos dinheiro. Quem tem dinheiro também está consumindo menos porque as pessoas têm medo
Inconscientemente, a gente tem essa preocupação de ficar sem dinheiro e de morrer de fome. Isso é inconsciente no nosso cérebro. E o que, que acontece? Essas empresas, elas estão aumentando a aparição dela para os clientes, o engajamento, a autoridade, o senso de comunidade, que é muito importante para você do varejo, e elas estão conseguindo lucrar mais. Pessoal, veja, onde tem crise, tem oportunidade. Essas empresas eu acompanho de perto, porque eu dou mentoria para empresas de varejo, não só para varejo de moda. Então, eu acompanho de perto essas empresas. Por exemplo, a Guararapes, a própria C&A, a Hering, né, que faz parte hoje do grupo Asas. Eu nunca tive essas empresas de varejo. A única empresa que eu tenho de varejo é o grupo Pão de Açúcar. Não é nenhuma recomendação, tá? Mas é um outro segmento e eu acredito neles porque eles estão muito fortes. Hoje é a empresa de alimentos que mais tem presença no digital. E eu vejo isso crescendo muito porque eu consumo muito hoje supermercado no digital. E as pessoas tendem a consumir cada vez mais. E é a mesma questão da Ambev. A Ambev ela está muito presente hoje no digital. Não vendendo só bebida. E o Grupo Pão de Açúcar é a mesma coisa. Mas voltando, eu não tenho ação dessas empresas. Só que essas empresas estão fazendo coisas diferentes e estão tendo resultado diferente. Mesmo o varejo tendo uma retração nos últimos meses aí de 2, 3, se eu não me engano a média está 3%, essas empresas que estão posicionadas no varejo estão tendo muito resultado. Por quê? Porque elas vêm fazendo coisa diferente. Você que é gestor, você que tem varejo, você que está aí no mercado, é muito interessante você ler matérias sobre essas empresas e ler até mesmo o balanço dela para ver o que elas estão fazendo diferente para ter resultado, tá? Então é muito, muito, muito interessante essas empresas performando e são empresas que deveriam performar pior agora. Mas o que elas fizeram? Elas se prepararam. Quando teve a troca de governo, elas tentaram se alavancar cada vez menos porque elas sabiam que a parte financeira ia pressionar muito. E a alavancagem, ela pressiona muito as empresas do varejo. Porque a maioria das empresas que estão posicionadas no varejo tem duas coisas. Eles têm margem mais baixas e eles têm geralmente alavancagem maior. E são duas coisas que são extremamente impactadas na hora que você tem uma taxa de juros maior quando a Selic sobe, entendeu? Já nos destaques negativos, a Fleury veio com lucro líquido de 152 milhões, tá? Uma queda de 12%, pressionado por maiores gastos com investimentos em tecnologia e efeito calendário, tá, pessoal? Menos dias úteis do que 2024. A fabricante de pás eólicas Aires registrou um prejuízo de 174 milhões versus 3 milhões no segundo trimestre de 2024, tá, pessoal? Realmente foi um impacto grande aí. Após perder contratos, reduzir receitas em 42%. Braskem, tá, teve um prejuízo de 267 milhões, tá, versus déficit de 3 bilhões em 2024, mais receita negativa de 6%. Margens comprimidas pela fraqueza global na petroquímica, tá? Eletrobras reviu lucros de 1,74 bi em 2024 para prejuízo de 1,32 bi em 2025, tá? Vamos lá. Mas pagou dividendos extraordinários de 4 bi e apresentou o EBITDA ajustado de 5 bi. Teve uma alta aí de 19% do EBITDA, que são aí os lucros antes de juros, depreciação e amortização, tá? Esses e outros resultados estão resumidos na tabela abaixo. E aqui, pessoal, eu não vou passar toda a tabela para vocês, tá? Mas aqui tem resultado das principais empresas. Se você quiser, eu mando o relatório lá para você, tá bom? Vamos falar um pouquinho dos Estados Unidos. Estados Unidos, na temporada americana de balanço, alguns casos surpreenderam, tá? Por exemplo, na NYSE, empresas como a Snap, tá, reportou o segundo tri uma receita de 1,34 bilhões de dólares, uma alta de 8%, tá? Por outro lado, a Disney apresentou um resultado misto, tá? Faturamento de 23 bilhões, uma alta de 2% e o earnings per share, que é o preço-lucro ali ajustado, de 1,61 acima do consenso, tá? Empresas que superaram expectativas incluem Uber, com receita de 12 bilhões. Olha o Uber aí dando resultado positivo, tá? Uma alta de 18%. E nós tivemos aqui a Pfizer, tá? Bateu projeção do segundo trimestre com uma receita aí de 14 bi, alta de 10%. E daí também nós temos a tabelinha aqui de algumas empresas com resultado. Depois, se vocês quiserem, eu mando lá para vocês, tá? Na zona do euro, nós tivemos indicadores recentes que mostram que a inflação está em queda, tá? A inflação lá anual de 2% em junho, tá? Está estável. Então, resultado de euro
lá da zona do euro, a inflação parece que está chegando sob controle. Destaques econômicos da Europa, tá? Inflação na zona do euro, né? 2%. Vamos lá, o índice do clima de negócios na Alemanha em junho teve uma leve alta, de 84 para 86, né? E o PIB alemão teve uma retração no segundo trimestre de 0,1, tá? Produção industrial em queda em junho também na Alemanha, tá? Menor nível desde 2020, uma queda aí quase de 2%. Lembrando, tá, pessoal, que a Alemanha é o motor da zona do euro, tá? Já as perspectivas corporativas melhorou após o acordo tarifário entre a região do euro, né, e os Estados Unidos. Agora, espera-se uma alta de 3,1 nos lucros do segundo trimestre das empresas europeias, tá? Falando um pouquinho aqui da China, já na China, os dados macroeconômicos, destaques para o comércio exterior de junho, exportações cresceram 7%. Sempre lembrando, pessoal, isso aqui a gente tem aí uma briga, né? Porque muita gente fala que esses números da China são todos maquiados, tá? Esse número ele veio bem acima do esperado aí, que era 5,4, tá? E as importações cresceram 4%. O superávit comercial caiu, tá? A 98 bilhões de dólares aí, de 114 bilhões em junho, tá bom, pessoal? A política monetária lá da China anunciou uma reunião no meio do ano, agora no meio do ano, né, que manterá a política, tá? Moderadamente frouxa aí, dando estímulos aí para a economia chinesa, tá? Destaques econômicos da China, reservas de ouro. O Banco Central da China continua comprando ouro no mês de julho, tá? Nono mês consecutivo acumulando 73 milhões de onças Troy de reservas, tá? Se eu não me engano, a China, eu não sei se é a China ou os Estados Unidos, né, que tem a maior reserva de ouro aí, tá? Setor de veículos elétricos, Pequim tem buscado conter a inovação concorrentes excessivas, tá? Relatos recentes indicam que empresas como BYD e Xpeng, não sei se fala assim, foram advertidas a interromper guerra de preços após cortes agressivos, fruto de pressão por preço mais baixo do setor. A gente sabe aí que a China faz dumping em vários segmentos, né? Vende produto muito abaixo aí para manter a população empregada. Setor imobiliário, a crise de liquidez continua drenando o investimento, tá? Conselheiros do governo podem agora dar um foco e estimular consumo de famílias para compensar a fraqueza imobiliária. Pessoal, sempre lembrando, tá? O chinês, culturalmente, como é um povo que passou muita fome, eles tendem a guardar muito dinheiro, tá? O chinês guarda mais ou menos aí 40% do que ele ganha. Só que o governo não consegue fazer esse chinês gastar esse dinheiro, tá? Em resumo, a China mostra sinais mistos, exportações e apoio monetário forte, mas o setor manufatureiro e imobiliário ainda fragilizados pela lenta demanda doméstica. Então eles não conseguem mudar essa cultura do chinês para virar um país que é a fábrica do mundo e virar um país aí de serviço e consumir mais, tá bom? Falando um pouquinho de Bitcoin aí, né? Na semana o Bitcoin oscilou aí entre 112 e 117 mil pontos, tá bom? Fundos imobiliários, no mercado de fundos imobiliários, o índice, eu já passei um pouquinho aqui para vocês, tá? Nós tivemos um índice aí também bem resiliente. Tá bom, pessoal? Esse aqui é o resumo do mercado financeiro. Se você quiser, fala para mim aí que eu mando essa tabela para você. E eu quero passar rapidamente aqui, pessoal, acho que é bem interessante passar para vocês aqui também, um resumo do mercado do varejo também, porque a gente tem muita gente do varejo aqui da economia real que faz parte do programa Resenha de Mercado. Se você quiser esse relatório também, quem tá vendo aqui tá vendo o relatório, se você quiser esse relatório, eu mando todas as semanas, esse aqui eu mando todas as semanas, esse relatório, para quem também tá lá no nosso grupo, né, para os nossos gestores. Se você quiser, é só pedir nas redes sociais que eu mando esse relatório semanal aí para te manter bem informado do nosso mercado de varejo, tá bom, pessoal? Vamos lá, indicadores econômicos, tá? O comércio varejista brasileiro manteve um ritmo de alta agora no mês passado, no mês de julho, tá? O índice GetNet registrou um crescimento de 6% na comparação anual de julho, tá? Produção ampliada. Já os descontados materiais de construção e autopeças foram de 13%, alta mensal de 1,4% no varejo ampliado. Então nós tivemos um crescimento aqui de 6,3%, tá? Julho contra julho do ano passado,
tá? E o varejo ampliado a gente teve aí uma alta de 1,4%. E no mês, tá? Nós tivemos aí o registro de 1%. Esses dados aqui, dados do mercado de consumo, o varejo restrito, sem veículos e material de construção, cresceu 1,1% no mês de julho, tá? Sobre junho, puxado por móveis eletrodomésticos. 4,5% no acumulado do ano. Artigos farmacêuticos, 2,2%. Varejo ampliado subiu 1%. Tá bom, pessoal? E aqui, algumas estatísticas do IBGE, tá? Faturamento mensal no comércio brasileiro, 24 versus 23, 7,1 tri aí no trimestre, tá? Vamos lá. Margem média. O sistema do IBGE de estatísticas, tá? O PIA, também aponta uma expansão estrutural. Em 2023, tá? Nós tivemos aí um faturamento de 7,1 trilhão e a gente teve um aumento, tá? Neste ano aqui. O comércio varejista totalizou 2,9 trilhões em receita no ano passado, tá? Com uma margem média de 39% maior no atacado. Em 2024, o crescimento das vendas do varejo atingiu 4,1 e a gente deve ter um crescimento nesse ano aí de 2025, tá bom? E aqui algumas movimentações, tá, de grandes redes. A multinacional H&M, tá, lançou 4 lojas em agosto aqui no Brasil, tá, com campanhas Ritmo Brasil, estrelada por Gilberto Gil, Anitta e outras 33 personalidades, antecipando a abertura da primeira loja física no dia 23 de agosto agora no Shopping Iguatemi em São Paulo, e a segunda 4 de setembro no Shopping Anália Franco. Só lembrando, né, pessoal, a H&M é uma loja americana e pegando algumas pessoas aí que para fazer divulgação. Resultados financeiros, a gente falou um pouquinho da C&A, vou passar isso aqui para vocês, tá? E aqui uma notícia bem importante das Casas Bahias, tá? Casas Bahias passando por fusão e reestruturação, tá bom? Vamos lá, reestruturação concluída. 7 de agosto foi concluída a reestruturação das Casas Bahia. O fundo Mapa Capital tornou-se controlador ao converter 3,2 bilhões em dívida em participação de 85% no capital social. Redução de dívida caiu pela metade, tá? Para 1,6, já que eles transformaram essa dívida em participação acionária, tá? Economia anual de cerca de 230 milhões por ano em despesas financeiras com essa redução de dívida aí, tá? Essa operação consolida a empresa em recuperação judicial e faz parte do plano de capitalização, tá, pessoal? Aqui só pra gente finalizar aqui, então, regulação e detalhes por segmento, tá? Funcionamento de feriado. O Ministério do Trabalho prorrogou para 1º de março de 2026 a entrada em vigor de novas regras sobre funcionamento do comércio e feriado, tá bom? Vamos ver, moda e vestuário, tá? Entrada de novas grifes internacionais, como a H&M, tá? E o avanço do TikTok Shopping como canal de moda no Brasil. O TikTok Shopping crescendo bastante. Alimentação e supermercado, faturamento firme, programas promocionais e investimentos em marcas próprias, tá? Eletrônicos e móveis, teve um crescimento robusto aí no mês de julho de 4,5, tá? E farmácias e produtos pessoais, alta de 2,1. Pessoal, isso aqui é o relatório, também não passei todo ele, passei alguns resultados aqui. Se você quiser esse relatório completo, é só falar com a gente aí, que a gente manda esse relatório. Eu mando esse relatório para vocês, tá bom, pessoal? Vamos falar um pouquinho agora aqui de algumas matérias que eu separei aqui para vocês. Vamos passar rapidamente. E, pessoal, eu quero que vocês falem depois para mim o que vocês estão achando desse modelo do resenha de mercado. Eu passando algumas informações para vocês aqui e depois passando informações de mercado para vocês aqui no programa Resenha de Mercado. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho dos indicadores aqui e do que vem acontecendo no Brasil, tá? Então, o que acontece aqui? Banco Central diz que não hesitará em retomar ciclos de ajuste de juros, tá? Em ata do Copom, a autoridade monetária afirma que manterá a medida se julgar apropriada. O colegiado sinaliza manter interrupção da alta da Selic. Bom, pessoal, o que vem acontecendo aqui? A gente sabe, já passei isso para vocês aqui no programa, né? Nos programas passados, que a gente tem uma bomba para explodir nos próximos anos.
E o que isso traz para nós? Bom, a tendência é a gente ter mais inflação. A tendência eu não vejo, pessoal, hoje a gente tendo menos inflação. Por mais que alguns indicadores mostram aí que o comércio, que os indicadores, alguns indicadores mostram que a inflação ela está arrefecendo, eu não vejo isso a longo prazo, porque o governo continua gastando, porque a nossa economia ainda está superaquecida, né? A gente tem aí o comércio em alguns setores performando muito bem, e aí você para e pensa assim, mas não é bom as pessoas estarem empregadas, não é bom o comércio está vendendo bem, não é bom, por que isso é ruim? Por que a gente tem que segurar o crescimento? Bom, a gente tem que segurar o crescimento quando o crescimento é artificial, quando o crescimento ele é feito em cima de estímulos, né? Que ele não é um crescimento real. E é esse que é o grande problema, pessoal, que às vezes a gente não entende. Às vezes a gente fica nessa dicotomia e nessa briga. Então assim, mas o Brasil está crescendo. O pessoal fica falando mal, o pessoal fica falando bem. Pessoal, o problema não é esse. O problema é a qualidade do crescimento. Quando você cresce em cima de estímulo, já falei isso várias vezes aqui no programa, isso não é bom. Você vai ter um voo de galinha, você vai ter pessoas empregadas por pouco tempo. Porque além da inflação comer o salário das pessoas, né? Esses empregos vai chegar uma hora que não vão ser sustentados. Porque é um crescimento em cima de expansão monetária. É um crescimento em cima de crédito. Isso não se sustenta. O Brasil, ele tem momentos de crescimento muito grande e ele tem momentos de detração, de detração, de falta de crescimento muito grande. Esse que é o problema. Se você pegar os Estados Unidos, ele é um país, por que é a maior economia do mundo? Porque ele cresce há mais de 150 anos como reloginho 2% ao ano. Sabe, quando você tem um crescimento muito grande, depois você vai ter uma queda lá na frente, como tudo na vida. Então, se você pegar os países que, não que os Estados Unidos hoje seja um exemplo, porque os Estados Unidos está fazendo o que o Brasil faz, né? Mas é um país que vinha crescendo por quê? Crescendo devagarinho. Agora aqui nós queremos ter um crescimento de 7, 8, 10%. Nós nunca vamos ter isso. E nos anos que a gente teve um crescimento dessa magnitude, por exemplo, na época dos militares, o Brasil foi o país que mais cresceu. Tinha um nível de crescimento gigantesco. Mas estava crescendo em cima de dívida. E quando os militares saíram, eles deixaram aí uma inflação de 200% pra gente. Ué, mas não foi bom o crescimento? Não foi bom, porque foi um crescimento em cima de dívida, um crescimento em cima de expansão. É igual você. Você pode ir lá abrir 2, 3 fábricas pegando dívida. Aí você vai produzir 2, 3 anos, depois você vai quebrar. Agora não é melhor você ir crescendo devagarinho, 2% ao ano, 2% ao ano, o crescimento real sem dívida. E eu não estou falando aqui que dívida é ruim, pessoal. Dívida, em alguns aspectos, ela é boa, tá? A dívida, em alguns aspectos, ela é boa. Dependendo do tipo de dívida que você tem, ela é boa. Só que você tem que saber como fazer. E aqui, pessoal, uma outra matéria que eu quero compartilhar com vocês, que mostra isso aqui, ó. O Brasil se aproxima da metade mais pobre do mundo em PIB per capita. Nós, ao invés da gente crescer, nós estamos decrescendo. Se você pegar, se eu não me engano, é América Latina, os países emergentes nos últimos 15 anos aí, eles tiveram um crescimento aí na renda mais que o dobro do Brasil. Então, pessoal, é muito complicado. Só para vocês terem ideia, o Brasil nunca esteve tão próximo da metade inferior do ranking do PIB. Segundo projeções mais recentes do Fundo Monetário Internacional, o cenário deve piorar. Atualmente, o Brasil aparece na 87ª colocação entre países com projeção do FMI para o PIB per capita. Pessoal, o PIB per capita nada mais é que o PIB dividido pelo número de habitantes, tá bom? O PIB per capita em paridade de poder de compra. Em paridade de poder de compra, eles analisam ali o mercado e o poder de compra de cada um, tá? Só lembrando, se eu não me engano, o Brasil em PPP, se a gente for converter ali, nós temos quase o dobro do que o nosso PIB, tá? Ó, os países... o índice que corrige a renda considerando o custo de vida local, tá? Esse é o poder de paridade de compra. O país está apenas na 9ª posição, acima da metade, com os piores indicadores. Distância que deve cair para 6 até 2030. No início dos anos 2000, a diferença era de 21 posições.
tá? Então aqui, atualmente o país está na 80ª. Além de cair no ranking geral, o Brasil também tem um desempenho inferior aos seus pares, tá? Em 2024, o PIB per capita médio dos emergentes representa 78% do brasileiro. Proporção que deve chegar a 82% até 2023. Só para vocês terem uma ideia, em 1980 era apenas de 31%. Enquanto isso, países como Coreia do Sul, Polônia, Turquia, China avançam. O Brasil, que produzia o mesmo que a Coreia do Sul em 91, hoje produz menos da metade. Só para vocês terem uma ideia, tá? Nos anos 80, esses países eles eram mais pobres que o Brasil. China era mais pobre que o Brasil. Coreia do Sul era mais pobre que o Brasil. E Polônia era mais pobre do que o Brasil. Então, pessoal, se vocês forem ver, nós estamos ficando cada vez mais pobre. E o porquê que a gente está ficando cada vez mais pobre? Por que a gente está ficando cada vez mais pobre? Quem cria essa anomalia é o sistema econômico brasileiro. Benesses que você dá para as pessoas, já falei para vocês, pode me criticar aqui, mas eu sou totalmente contra, né? Essas benesses que vocês ficam dando que o governo dá para pessoa, não tinha que ter auxílio nenhum em lugar nenhum. Mas as pessoas vão morrer de fome. Não vão, não vão, não vão, não vão. Se você tirar imposto das pessoas, se você diminuir a carga tributária, diminuir o Estado, você pode tirar todas as benesses que as pessoas vão fazer por elas mesmas. Não vão morrer de fome. Sou totalmente contra. O que o governo dá aqui, depois ele acaba tirando em forma de inflação aqui muito mais daquilo que ele deu, tá? E essa aí é a regra do jogo. Enquanto a gente tiver um Estado desse tamanho, a gente vai empobrecer cada vez mais. Pessoal, olha o que está acontecendo na Europa, olha o que está acontecendo com a França, olha o que está acontecendo com a Alemanha, olha o que está acontecendo com a Itália. Países que enriqueceram e começaram com o tal bem-estar social, começaram a cobrar imposto de renda gigantesco, começaram a diminuir a hora de trabalho, né? O que aconteceu com esses países? O que está acontecendo? O que está acontecendo com a França? O que está acontecendo com a Alemanha? O que está acontecendo com a Inglaterra? São países que enriqueceram e agora estão nessa vibe aí de bem-estar social. Não, vamos dar auxílio para todo mundo, vamos trabalhar menos, né? Vamos cobrar 40% de imposto de renda aqui, daí vamos redistribuir, tá. O que está acontecendo com esses países? Eles estão começando a empobrecer. Sabe por quê? Porque o ser humano é reativo. Tá bom, pessoal? Pessoal, tinha mais coisa para falar aqui para vocês. Eu quero que vocês comentem aqui o que vocês estão achando do formato do programa. A gente passando os indicadores aí. Eu quero trazer, pelo menos cada 2 semanas, eu quero trazer esses indicadores para vocês aí, para manter vocês informados sobre o nosso mercado. E quero agradecer vocês e desejar aí uma semana abençoada para todo mundo. Tá bom, pessoal? Até semana que vem. Um grande abraço e valeu!